Olha, amados, como é bom estar aqui, né? Como é bom estar na Light todo domingo. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor tem trabalhado no meu coração e sobre uma pergunta. Nós já tivemos a série Grandes Perguntas, né? Mas não é dessa série, mas uma pergunta onde eu estava meditando a palavra de Deus, eu comecei a ver que essa pergunta se repetia várias vezes. E essa pergunta, eu vejo que ela continua nos dias de hoje. Ela continua acontecendo nos dias de hoje. Já reparou, por exemplo, vou trazer tanto para o cenário masculino quanto para o cenário feminino. Já reparou os homens que gostam de jogar futebol? Quando chega um desconhecido no futebol, na pelada, e ele está lá quietinho, não tem aquela cara de boleiro. E um parênteses, agora não, mas antes, eu não sei porquê, mas quando as pessoas me viram pela primeira vez, elas achavam, isso é verdade, que eu tinha cara de boleiro, aquele jogador caro, sabe? Mas, gente, eu vou confessar para vocês, vou ser vulnerável, eu não tenho nada de jogador caro, eu sou muito ruim de futebol, embora eu goste de jogar futebol. E quando eu ia pela primeira vez numa pelada, no futebol, eles olhavam para mim, esse cara aí tem um porte de jogador. Eu era o primeiro a ser escolhido. Mas, gente, era uma decepção. Era uma decepção quando eles viam. Eles falavam assim, quem que é esse? Meu Deus do céu, nem dominar a bola consegue. Mas tem um oposto, que não é o meu caso, que chega uma pessoa que não tem a cara de boleiro. Você fala assim, esse cara não joga bola não. Eu lembro quando eu estudava, fazia o meu curso no Cefet, e teve um dia que não teve aula, e aí o professor faltou, a gente resolveu jogar futebol, uma peladinha, porque tinha um outro horário livre, o próximo horário haveria aula, né? Então vamos jogar. Fomos jogar, e tinha um menino da minha sala, a gente estava no primeiro semestre, então ninguém se conhecia, que ele era mais gordinho do que eu, com óculos assim, quietinho, e todo mundo foi escolhendo. Eu fui um dos primeiros a ser escolhido, ninguém sabia como que eu jogava, né? Foi a decepção da galera. E esse, que hoje até um grande amigo, ele foi o último, ele ficou lá de fora. 2 gols, 7 minutos, acabou, ele entrou. Aquele gordinho, gente, ele pegou a bola, ele cortou para um lado, cortou para o outro, e deu uma arrancada, todo mundo falou assim, o que é isso? Nem sabe se não corria, gente. Correu, pá, meteu o gol, meteu outro gol. E aí todo mundo falou, nu, como todo mundo fala, nu, quem é esse? Quem é esse que está aí fazendo esse futebol todo? Ou seja, ninguém conhecia, ele viu, veio aquela pergunta, quem é esse? Meu Deus, quem é esse menino que joga futebol? E no ambiente feminino, estão ali as meninas conversando, uma rodinha, e chega uma moça nova. E se ela tiver com um cabelão bonito, ela estiver elegante e tudo mais, as meninas falam assim, quem é essa aí? Se achando, hein? Acha que é a última bolacha do... Mal sabe que esse bicho está fora de moda. Cabelo cheio de pontas. Mas brincadeiras à parte, quando chega alguém que não é conhecido no ambiente e chama a atenção, aparece a pergunta, quem é esse? E assim, queridos, aconteceu com Jesus. Jesus ouviu por diversas vezes essa pergunta, quem é esse? E assim foi com Jesus. Jesus é a figura central da palavra de Deus. Depois dele o mundo nunca mais foi igual. Mas quem foi Jesus? Alguns falam que foi um professor, não está errado. Outros falam que é um profeta, também está correto. Outros falam que era um bom homem, está muito além disso. Um revolucionário, muito além. Já no tempo de Jesus, muitas pessoas faziam essa pergunta por onde Jesus passava. Quem é esse? Quem é esse? É a pergunta daqueles que ainda não conheciam Jesus profundamente, intimamente. Mas Cristo, queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, Ele se revelou de várias formas para que em todos os processos de nossas vidas podemos ver em Cristo, o nosso Senhor, Salvador, Provedor, a resposta que precisamos. Em todos os momentos da nossa vida, quando nós abrimos a palavra de Deus, vamos ler ali, principalmente no Novo Testamento, vendo ali no Evangelho, depois nas cartas dos apóstolos, nós podemos ver Cristo. E podemos ver Cristo se revelando conforme o processo que estamos. Olha que maravilhoso. Talvez você está num momento de tempestade. Lembra? Quando eles estavam no barco, Jesus acalmou a tempestade.
Talvez podemos estar no momento onde estamos sofrendo. Lembra de Jairo e sua filha, sofrendo, ela podendo prestes a morrer e falecendo. Jesus pode ser aquele que vai ressuscitar, aquele que vai aliviar a dor. Lembra quando tem a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, sofrendo e sofrendo, quando ela encontra com Jesus, Jesus é a cura. Ou seja, queridos, em toda a fase das nossas vidas, Cristo é a resposta, Cristo é a solução. Em todos os momentos podemos parar e perguntar: quem é esse que vai trazer a resposta, que vai trazer a solução? É Jesus. Amém, queridos? E em Lucas capítulo 5, nós vemos uma trajetória de Jesus. Em cada versículo, em cada trajetória dele, as pessoas perguntando: quem é esse? E ele respondendo, trazendo a resposta para aquele momento. Eu quero trazer aqui para nós hoje, que possamos reconhecer em todos os momentos das nossas vidas Cristo como a resposta, como a solução para a nossa vida. É como se a nossa vida fosse um quebra-cabeça. Não sei se você já montou o quebra-cabeça ou gostava de montar. Eu nunca conseguia terminar um quebra-cabeça da infância e adolescência, era difícil demais. Hoje com as meninas consigo melhorar isso. Mas a coisa mais frustrante que tinha, quando você estava montando quebra-cabeça e faltava uma peça e você não achava aquela peça. Ficava um buraco no meio do quebra-cabeça e você não encontrava. Eu quero dizer para vocês, queridos, que a nossa vida é como quebra-cabeça. Podemos colocar várias peças, mas a peça principal, a peça central é Jesus. E nós precisamos de encontrá-la, precisamos de conhecê-la profundamente. E em Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao 11, quero pedir a mídia para projetar, por gentileza. Lucas capítulo 5, verso 1, vou ler do 1 ao 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou o Mar da Galileia, como era conhecido. Era um lago era de águas doces, mas o judeu, o hebreu, chamava de Mar da Galileia. E uma multidão comprimia de todos os lados para poder ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu para afastar um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para as águas mais fundas e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais de seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Queridos, olha que texto maravilhoso. Para nós podemos entender o contexto. Pedro, ele já conhecia Jesus. Em João capítulo 1, se não me engano 40 a 42, mostra que André, o irmão de Pedro, ele já estava sendo discípulo de Jesus, já estava caminhando com Jesus, e ele apresenta Jesus a Pedro, e Pedro conheceu Jesus. E aí, depois disso, Pedro, conheceu Jesus, é um admirador, é um grande homem de Deus, uma palavra abençoada, mas Pedro ele continuava com a sua vida, com uma vida dupla. Uma hora ele seguia Jesus, ouvia Jesus, mas uma hora ele era um pescador. E aí Jesus ele chega nessa região ali da Galileia, e o povo todo queria ouvir Jesus, queria estar com Jesus, e não havia um microfone, uma estrutura como a de hoje, que podemos ter aqui para poder falar para vocês. E Jesus via, olha,
eu preciso de um lugar para amplificar a minha voz. E as águas, queridos, elas são amplificadores de frequência, amplificadores de voz. O que Jesus faz? Ele vê um barco, ele senta naquele barco, ele pede, afasta um pouco, porque a distância aqui vai poder fazer a minha voz ecoar, e para que todos possam ouvir. Jesus era um grande físico nesse momento, e ele entra ali, ele empurra, e ele começa a trazer uma palavra, e ele traz aquela palavra, ele abençoa, e de repente, como o episódio de arredar o barco, estavam todos os pescadores dentro do barco, e Jesus fala assim, ele dá a palavra no final, amém, amém, e ele vira e fala, ei moço, é Pedro, né? Simão? Desculpa, Simão, afasta esse barco aí, vamos dar uma volta nesse mar da Galileia. E aí Pedro, sem entender, vamos embora. E aí ele vira para Pedro e fala, olha, lança a rede. Pedro assim, meu Deus do céu, esse carpinteiro e pregador, ele sabe, prega como ninguém, faz móveis como ninguém, mas o pai aqui que é pescador, ele está viajando na maionese, eu passei a noite pescando, estou mais frustrado que tudo, eu vou chegar em casa, minha mulher, você vai falar assim, o que foi hoje, pai? Quanto que você teve hoje? Ele fala, nada. Pedro estava frustrado, mas Pedro, por admirar, Jesus fala assim, olha, já deu tudo errado, mas já que você está falando, para eu não ficar como teimoso, eu vou jogar. Ele joga, e ali, ele fica perplexo, porque naquela mesma região que ele passou a noite, não havia um peixe, de repente, as redes não suportavam a quantidade de peixes, e a Bíblia fala que eles ficaram perplexos. E a pergunta que não está descrita aqui, mas em outros textos, onde Pedro e os discípulos fazem, eu trago como uma questão pessoal, que eu imagino que Pedro fez no interior, aí, quem é esse? O cara prega, o cara é carpinteiro, o cara é um fenomenal, tem um carisma, é um homem de Deus, e agora entende pescaria, quem é esse? Quem é esse? É a pergunta que estava no coração de Pedro, e de repente Jesus se revela para ele como o mestre, o seu discipulador. A pergunta que alguns podem estar fazendo aqui, quem é esse? Ele é o nosso mestre, ele é o nosso discipulador. O primeiro convite nesse domingo é para que possamos conhecer Jesus como nosso discipulador. Um bom discípulo, ele segue o mestre fielmente. Queridos, eu não quero trazer sobre o modelo humano, uma forma, um modelo de discipulado, não é isso, isso é maravilhoso, mas eu quero trazer ao que está acima de tudo isso, a essência do Evangelho, que é Jesus como o meu e o seu discipulador, como o meu e o seu mestre. Olha, o bom discípulo, queridos, ele segue tudo que o mestre fala. O bom discípulo, ele dá ouvidos, ele não fica pensando, eu sei mais do que ele. E Jesus aqui, ele transforma a vida de Pedro, porque Pedro, queridos, ele era um bom ouvinte. Pedro, ele conhecia Jesus de longe, ele conhecia Jesus da multidão, ele via Jesus de longe, legal, interessante essa palavra, né? Eu vou separar o que aplica para mim aqui e vamos seguir a vida. Talvez Pedro, ele ouvia Jesus em uma cela, o que é bom demais. Ele ouvia Jesus nos cultos de domingo aqui na Light, olha que coisa boa. Mas Pedro, ele mantinha uma vida dupla. Pedro, ele não queria estar envolvido com Cristo por completo. Ele queria ser só um ouvinte, ele queria ser só um admirador de Cristo. Mas Jesus não nos chama para ser admiradores dele. Jesus não nos chama para ser simpatizantes do Evangelho. Jesus nos chama para ser discípulos dele. Quando nós vemos o Evangelho, Jesus, ele nos deixa uma missão, ir de fazer discípulos, mas só faz discípulo quem é discípulo. Ou seja, quem é esse que quer aprofundar a minha vida, que quer poder transformar, lapidar? Ele é Jesus, o seu mestre. Ele é Jesus, o seu discipulador. Queridos, Jesus não deseja que nós conhecemos ele à distância, ou somente no domingo ou na cela. Ele deseja sim que estejamos na cela e nos cultos de celebração. Ele deseja isso, mas muito mais do que isso, ele deseja conhecer você intimamente no dia a dia.
quando ninguém está te vendo. Como fala em Mateus 6, fecha a porta do seu quarto, vai para que ninguém o vê e ore ao Pai. E se relacione com o Pai, se relacione com Jesus. E, queridos, não tem como haver um relacionamento de discípulo-discipulador, trazendo a essência da palavra. Eu quero destacar, reforçar, eu não estou me referindo a um modelo humano, a um modelo de visão, eu estou indo além disso, eu estou trazendo para a essência bíblica de sermos discipulados por Jesus. Como eu posso ser discipulado por Jesus? Através da leitura da palavra de Deus, através de uma vida de oração, através da comunhão com a família da fé. Eu sou transformado, eu sou lapidado, porque o discipulado, queridos, ele vai lapidando. O discipulado, o mentoreamento, ele vai transformando. Porque, não sei se você concorda comigo, mas se não houver um confronto, uma lapidação, não vai haver uma formação. Trazendo para o conceito profissional, se há um estagiário e ele não é lapidado, ele não é confrontado, ele não é ensinado, ele só é elogiado. Ele não vai aprender, ele não vai se desenvolver. Trazendo para o contexto familiar, se um pai não ama, disciplina, corrige, aponta, ensina ao filho, o filho não se desenvolve. Assim também um discipulado com Cristo, se você não permite Jesus entrar, lapidar, transformar a sua vida, isso não é um discipulado, isso não é um relacionamento profundo. E para que seja um discipulado profundo, é necessário ir para lugares profundos. E veja que Jesus começou o relacionamento com Pedro das margens, no raso, aquela palavra. Depois Jesus fala: Pedro, vamos para o semi-raso. Foi isso que Jesus falou com Pedro? Vamos continuar aqui na prainha? Vamos continuar onde a água bate no joelho? Foi ali que Jesus começou o discipulado com Pedro? Sim ou não? Pode falar, gente. Deixa a máscara te atrapalhar, não. Sim ou não? Não. Para onde Jesus falou para Pedro ir? Para as águas profundas. Jesus levou Pedro a um lugar onde ele seria confrontado. Jesus levou Pedro aonde aquilo machucava ele, porque aquilo era um fracasso de Pedro. Jesus, ele quer nos levar a lugares profundos, a lugares que nós não queremos mexer, há lugares que nós queremos deixar escondido dentro de nós, mas Jesus deseja ir para poder lapidar, transformar nossas vidas. Jesus, ele é o mestre, ele é aquele que quer te ensinar a ser um verdadeiro cristão, ensinar através da palavra, através do relacionamento com o Espírito Santo, através da vida de oração, da comunhão com a igreja local, a ver princípios e propósitos. Queridos, e Jesus nos leva a um lugar profundo. Jesus, ele quer nos levar a lugares profundos, sabe para quê? Para que possamos ver nele uma resposta maior do que o nosso fracasso. Porque para Pedro ali era terrível voltar àquele lugar onde ele passou horas e horas e não pescou nada. Ele estava voltando arrasado para casa. E Jesus fala assim: vamos voltar onde aquilo te machucou, vamos lapidar. E após Pedro ter aquela pesca, Jesus fala: olha, muito mais do que um pescador de peixe, eu vou te fazer um pescador de homens. Quando nós deixamos a ser discipulados por Cristo, muito mais do que ser curados dos nossos fracassos, do nosso passado, muito mais do que isso, ele nos aponta ao nosso propósito e ao nosso destino. Quando encontramos Jesus, o Mestre, o nosso discipulador, ele quer trazer para nós a nossa verdadeira identidade. Jesus, ele deseja ter encontros poderosos conosco. Jesus, quer dizer, ele deseja ser o meu, o seu, o nosso discipulador. E um discipulado com Jesus não tem como eu medir, não tem como eu ficar mensurando. Falar assim: olha, Jesus, entra só até essa área aqui, tá? Essa outra área aqui, eu não quero perdoar. Ah, Jesus, essa área aqui, eu não quero abrir mão desse pecado, porque é tão gostoso, você sabe, né, Jesus? Eu sou fraco. Ah, Jesus, essa área aqui, olha, eu não quero ser lapidado nisso, eu não quero. Aqui não. E nós vemos, queridos, que não é possível. Nós vemos na história de Pedro, por exemplo, que desde esse momento até em João 21,
Pedro foi sendo lapidado por Jesus, ele foi sendo lapidado. Ora Jesus ministrava palavras de poder, ora Jesus exortava, ora Jesus falava, encorajava, ora Jesus dava uma maneira, porque Pedro ele falava demais. Pedro tem um momento maravilhoso em João 21 com Jesus, Jesus restaura, ele traz de volta o ministério, mas no final Pedro fala assim, e João, como é que vai morrer? E Jesus traduzindo fala assim, não te interessa, cuida da sua vida, Pedro. Jesus o tempo todo estava lapidando Pedro, sabe por quê? Porque ele queria preparar Pedro para o propósito. Queridos, você quer crescer, você quer viver o extraordinário, você quer viver coisas novas em Deus, deixe Jesus lapidar a sua vida, deixe Jesus ser o seu discipulador. Quem é esse? É o meu discipulador. Quem é esse? É o meu mestre. Amém? Jesus, ele deseja encontrar conosco e nos levar a lugares profundos. Ele deseja nos apontar para a nossa identidade e propósito. Jesus deseja fazer uma revolução na sua vida, na sua família. Amém, queridos? Mas Jesus não parou por aí. Em Lucas 5, ele continua a caminhada e ele encontra com uma pessoa, com outra pessoa. Essa pessoa, queridos, ela estava ferida. Ela não poderia estar em lugares públicos. Ela era excluída e assim alguns param e perguntaram, quem é esse que se encontra com os excluídos? Quem é esse que se encontra com aqueles que estão manchados, rotulados? Esse é Jesus, o restaurador. Veja em Lucas capítulo 5, verso 12 ao 15. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar ao sacerdote e ofereça a sua purificação, o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, a notícia a respeito dele se espalhava ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e serem curadas de suas doenças. Olha que maravilha, gente. Primeiramente, só um destaque, Jesus utilizou de uma grande estratégia de marketing aqui. Não conta para ninguém. Eu vou falar para você, mas você não conta para ninguém. E aí o cara, eu vou contar para ninguém. Ele conta só para um, Jesus me curou, não conta para ninguém. Tá bom, só para você, hein? Jesus curou fulano. Só para você, Jesus curou. Quando eu fui ver, a notícia espalhou, gente, já estava espalhada, todo mundo queria ver, conhecer, quem é esse que cura a lepra? Olha que Jesus, gente, só para nós podermos entender o contexto aqui, a lepra era uma doença, que naquele momento, naquele contexto da história, a pessoa que tinha lepra, ela não poderia estar dentro da cidade, ninguém poderia tocar nela, era uma pessoa impura, era uma pessoa excluída, era uma pessoa rotulada pela sociedade, as pessoas nem conversavam, muito menos, quer dizer, tocar na pessoa. Mas Jesus, e as pessoas pensam, quem é esse que curou esse homem? Quem é esse que tocou em um leproso? Esse é Jesus, o restaurador. Jesus, ele vê nas pessoas aquilo que ninguém vê. Jesus, ele olha e vê o verdadeiro valor. O leproso, nesse contexto, ele era alguém excluído, era alguém rotulado, era alguém que vivia com medo. As pessoas tinham medo dele, ele tinha medo de se revelar para as pessoas. Ele estava às margens da cidade, ele estava nos lugares onde ninguém poderia estar, ele estava isolado. Mas quem é esse que não se importa e se relaciona e restaura os leprosos? Esse é Jesus, o restaurador. Aqui o leproso, quer dizer, ele representa para nós hoje pessoas feridas pelo passado, pelas suas escolhas do passado, pessoas feridas talvez pela religião, por homens, pessoas que foram rotuladas, que foram excluídas, que estão isoladas, pessoas que estão com seu fracasso pessoal, amarguradas, e não conseguem olhar para cima, estão encurvadas, estão pesadas, estão marginalizadas, estão isoladas, rotuladas de leprosos, de manchados. Talvez podem ter pessoas aqui que estão com feridas dentro de si, e as feridas estão correndo como a lepra, porque elas não foram curadas, elas não foram tratadas.
Talvez podem ter pessoas que a sua lepra é a falta de esperança. São feridas que fizeram perder a expectativa sobre Cristo e sobre Cristo em sua vida. Pessoas que perderam a esperança, que esfriaram na fé, que se afastaram do Evangelho, que estão machucadas, estão se isolando. Pessoas que colocaram sobre si mesmos rótulos, num sentido figurado, tatuagens que não tem como mais serem removidas, feridas, manchas. E por isso acredito que não podem mais ser filhas amadas, filhos amados, por isso acredito que não podem ser mais restaurados, que já deu. E essas pessoas que estão sem esperança, que estão feridas, que estão paralisadas, Jesus olha para elas. Talvez essas pessoas começam a achar e criar um paradigma na sua mente que ninguém mais olha para elas, que ninguém mais as ama, mas Cristo a ama e a família da fé o ama. E para essas pessoas que acham que sua vida está condenada a estar nas margens da cidade, Jesus quer encontrar com você. Talvez você está com feridas, Jesus, Ele quer que você mostre a ferida para Ele poder cicatrizar e curar. Talvez vai ter pessoas que estão precisando de reconciliar com Jesus. Hoje é o dia de reconciliar com Jesus. Hoje é o dia de restaurar a sua vida em Cristo. Hoje é o dia de ver esses rótulos sendo retirados de você. Hoje é o dia de cura. Hoje é o dia do retorno do seu verdadeiro valor, da sua dignidade, da sua esperança, das suas expectativas em Cristo Jesus. Quem é esse? Esse é Jesus restaurador. Talvez tenha pessoas que os pais perderam a expectativa. Talvez existem casamentos que ambos perderam a esperança. Talvez possam haver pessoas que já estão com um rótulo do fracasso, do medo, da doença, da ferida, e caminham com esse rótulo e não conseguem se ver sem esse rótulo. Acredita que a sua vida está fadada a caminhar com essa mancha. Mas olha, Jesus quer encontrar com você, e Jesus não quer somente passar e falar bom dia, boa noite. Jesus, Ele quer tocar em sua vida. Jesus, Ele quer restaurar a sua vida por completo. Você tem um valor imensurável, que é o sangue de Jesus, e por isso Ele não desistiu de você, por isso Ele quer restaurar a sua vida. Talvez para muitos, até para você, não tem solução, mas para Jesus não existe a palavra impossível no dicionário dele. Quem é esse? É Jesus restaurador. Quem é esse que tira uma pessoa das drogas e faz ser um homem de dignidade? Quem é esse que tira um adúltero e faz ser um homem fiel, uma adúltera e faz ser uma mulher fiel? Esse é Jesus o restaurador. Quem é esse que tira as pessoas da depressão e traz uma vida plena? Esse é Jesus o restaurador. Quem é esse? Quem é esse? Ele é o seu restaurador, Ele é o seu resgatador, Ele é Jesus. Jesus quer encontrar com você hoje, queridos. Jesus, Ele quer encontrar e trazer valor, trazer o seu verdadeiro valor, a dignidade, porque tem pessoas que perderam, se sentem dignas. Não tenha medo, não tenha receios, seja curado, seja restaurado. Se entregue sem reservas a Jesus. E conte a todos que Ele está fazendo na sua vida. O que Jesus Ele quer, quando Ele restaura nossas vidas, o propósito não é parar em nós, é que possamos compartilhar do que Ele fez em nós, para trazer esperança àqueles que estão sem esperança. Olha, o que Jesus fez com Pedro, foi encher a vida de Pedro de propósito, de esperança, de fé, para no dia que Jesus fosse levado para o céu, Pedro pudesse fazer o mesmo que Jesus fez por ele na vida de outros. Lembra? Pedro anda sobre as águas, vacila na fé, cai, Jesus levanta ele pela mão. Pedro, alguns dias depois, ou meses depois, tempo depois, ele está na porta do tabernáculo, e o homem pede esmola. Pedro fala, não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Ele ergue as mãos, como Jesus levantou as mãos para ele. Como Jesus ergueu as mãos para ele, Ele ergue as mãos para as pessoas. O que Jesus faz na sua vida, não é para parar em você,
é para que você possa fazer sobre o próximo. Esse é o nosso senso de propósito, queridos. O que Jesus fizer na sua vida não é para parar em você, mas é para você startar aquilo na vida do próximo. E assim, quem é esse? Não sou eu, é Jesus, o restaurador. É Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos. É Jesus, aquele que me amou quando ninguém me amava. É Jesus, aquele que via valor quando ninguém via. É Jesus, o restaurador. Amém? Então nós podemos ver quem é esse. Jesus, ele é o mestre, o discipulador. Jesus, ele é o resgatador, o restaurador. Mas também, Jesus quer que todos conheçam Ele como o seu Salvador. E em Lucas 5,17, olha, Jesus ele chega na Galileia, ele tem esse momento com Pedro, ele volta do barco, ele caminha, ele chega naquele momento onde encontra com um leproso, depois as pessoas vão ouvindo falar, estão indo atrás, e quando chegam, Jesus ele chega numa casa, olha o que acontece. Lucas 5,17. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, presidente de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Aleluia. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, a casa estava lotada, gente. Subiram ao terraço e abaixaram o abaixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar a não ser somente a Deus? Veja eles perguntando: quem é esse, hein? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele levantou na frente deles, pegou a sua maca e que estivera deitado, e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram tontos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Queridos, nesse ponto eu quero destacar dois personagens dessa história incrível: os amigos e o paralítico. Primeiramente, no paralítico, esse homem, ele tinha uma necessidade a um olhar humano. Ele tinha uma necessidade, ele não poderia andar. Se ainda hoje há muitos desafios para as pessoas que têm necessidades especiais, necessidades físicas principalmente, imagina há 2000 anos atrás. Esse homem não podia trabalhar, esse homem não podia, ele não podia estar inserido na sociedade. Havia uma necessidade dentro daquele homem, e os amigos perceberam essa necessidade. Ele precisava de uma cura física, e estavam ouvindo: olha, Jesus curou ali um leproso, Jesus fez aquilo. Ele falou: vamos lá nessa casa, Jesus vai estar na casa do fulano, vai estar lá na casa do Emerson, vamos lá. E foi lotando e acabou a senha, não tinha como entrar. Graças a Deus não tinha pandemia, senão misericórdia, não ia ter nem metade do que estava. Então lotou a casa, lotou. E aquele paralítico chega e fala: cheguei tarde demais. E ele tinha uma necessidade, ele foi naquele lugar porque ele queria ser curado, ele queria que Jesus resolvesse seu problema físico. Mas Jesus viu que esse homem tinha não uma necessidade, mas duas necessidades. E Jesus focou primeiramente na principal: a nossa salvação. A salvação. Amados, Jesus morreu em uma cruz, Ele levou o seu, nossos pecados, para que todos que nele creem como único Senhor e Salvador, pela fé e pela graça, possamos ser salvos.
A salvação é o maior presente que eu e você podemos ter, queridos. A salvação, ela é a resposta para nossas vidas. Se tem algo que eu e você necessitamos, não é um bom emprego, embora seja bom, não é um ótimo casamento, seja excelente, não é você prosperar e seja importante, não é a saúde, embora seja muito, muito importante. A maior necessidade que eu, você, que toda a humanidade tem, é a necessidade de ser alcançados pelo amor de Jesus, é a necessidade de salvação, porque todas as coisas dessa terra são passageiras, mas somente o que é eterno está em Cristo, e em Cristo há salvação. Se há algo que nós possamos procurar para a nossa vida ter significado, ela está em Cristo. Todas as coisas podem ser importantes, mas elas são pequenas, elas são insignificantes diante da salvação que há em Cristo Jesus. Todas as outras coisas, elas perdem seu valor diante de quem Jesus é. Andar para aquele homem era muito importante, para qualquer ser humano é importante, mas muito mais importante, significante para aquele homem é a salvação em Cristo Jesus. Se tem algo que eu e você nós necessitamos, se tem algo que é o nosso maior tesouro, está em Jesus, é a vida eterna, é a salvação. Ninguém sabe o seu tempo aqui na terra, ninguém sabe, olha, a sua data de validade, vamos dizer assim, ninguém sabe o seu dia, mas uma coisa que podemos ter certeza, é que esse dia vai chegar para todos. Não sabemos qual, mas sabemos que ele vai chegar. E uma certeza maior ainda, é que quando esse dia chegar, se eu tiver Cristo como único Senhor e Salvador, a minha vida não vai estar terminando, ela vai estar começando. Então, a maior necessidade é de encontrar o Salvador. Quem é esse? É o Salvador. E Jesus, ele focou primeiro nisso. E não tem como encontrar a Jesus como Senhor e Salvador se não houver arrependimento. Não tem como, queridos. Não tem como encontrar a salvação se não reconhecer Ele como único Senhor e Salvador. Encontre Jesus como seu Salvador. Encontre Jesus. Encontrar com Jesus não é encontrar com regras, com peso, não é encontrar com uma religião, é encontrar com a verdadeira transformação. Mas após Jesus trazer a salvação, olha que fenomenal. Mas Jesus, embora a salvação seja a maior necessidade, Jesus não está focado somente em uma necessidade, mas em todas. Após Jesus perdoar os pecados e trazer salvação sobre aquele homem, ele focou para outra necessidade dele. Levanta-te e anda. Queridos, quando nós entregamos a vida para Jesus, Jesus não está focado somente na sua vida espiritual, embora ela é muito importante. Jesus, ele se preocupa com a sua vida espiritual, com a sua vida sentimental, com a sua vida física, com a sua vida financeira. Jesus, ele se preocupa por você por completo. Ele quer transformar a sua vida por completo. Ele quer trazer, poder suprir as suas necessidades por completo. Mas após trazer salvação para esse rapaz, os religiosos fazem qual pergunta? Qual pergunta eles fizeram quando Jesus falou: os seus pecados estão perdoados? Qual pergunta foi, gente? Pode falar. Isso, parabéns. Quem é esse? Veja, os fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Quem é esse? Jesus, o Salvador. Mas Jesus não está interessado somente em suprir a nossa necessidade, somente uma de ser salvo, mas todas as necessidades. Ele também supriu as outras necessidades. E Jesus parou, perguntou, voltando ao texto, perguntou: por que eles estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: os seus pecados são perdoados, ou levante-te e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou. Não foi dias depois, foi na hora. Ele se levantou na frente deles, pegou sua maca que estivera deitado e foi para casa. Triste da vida, não, louvando a Deus porque ele encontrou com Jesus o Salvador, Jesus o supridor de todas as necessidades.
E todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Jesus quer ser o seu Salvador e Senhor. Não seja um simpatizante, mas desça do telhado, encontre Jesus e deixe Jesus transformar a sua vida. Em outra versão fala que a casa estava cheia e havia 4 amigos. O que eles fizeram? Eles subiram sobre o telhado, eles tiraram uma parte da telha, colocaram uma corda e desceram ele, porque eles viam que eles queriam criar uma oportunidade. Aquele homem, ele estava convicto que ele queria encontrar com Jesus. Ei, talvez você ainda não teve um encontro real com Jesus. Hoje seja o dia de você descer desse telhado e encontrar com Jesus. Talvez você está simpatizando, está olhando, estou vendo se vale a pena ter uma vida com Jesus. Ei, sai de cima desse muro, sai de cima desse telhado, desça e encontra com Jesus, o transformador, aquele que pode transformar a sua vida, aquele que pode trazer o verdadeiro valor, a verdadeira alegria. Encontre com Jesus, o Salvador. E por último aqui nesse texto, nós vemos os amigos. Eu quero dizer para você, que já teve um encontro com Jesus, Salvador, Ele te chamou para ser esse amigo. Precisamos ser amigos que sejam ousados, que não parem nos obstáculos, nas desculpas que podem existir, que paguem o preço, criem oportunidades e entendam o seu chamado e propósito. Queridos, eles chegaram, a casa estava abarrotada de gente. Não era uma cadeira, era uma maca. Eles tinham que carregar ele, não tinha como passar, não tinha como falar assim: dá licença, dá licença. Você já foi num lugar que está lotado? Já foi num jogo do Atlético, no Mineirão, quando tinha público? Aquela coisa lotada, pipocando de gente, maravilhosa. E você não conseguia... Gente, onde você vai no antigo estádio, agora tem cadeira marcada, mas quando naquela antiga arquibancada de cimento, quem é a raiz lembra disso, no dia você fala assim: dá licença, dá licença. Você ia com o ombro assim, onde você não dava para mexer, você ficava parado. É igual um ônibus de 6 da tarde, meu filho. Quando você entrou, encaixou, você fica ali. Não tem como você ficar parado. Você entrou, conseguiu um lugar, segurar alguma coisa, você fica ali e vai embora, até chegar no seu ponto. Era parecido com isso. Agora, para um é difícil, imagina para 5, 4, segurando uma maca, não tinha como. Ele fala assim, só que eles não desistiram. Eles tinham um amigo que tinha uma necessidade, 2 necessidades. Ele precisava ser curado, mas ele precisava de encontrar Jesus. E eles vão parar na primeira desculpa. Eles falam: o que eu posso fazer? Tem um telhado. Você é doido? Vamos subir no telhado, vamos subir. Vamos fazer uma engenharia aqui, amarra aí nas costas. Um outro leva a maca, outros 2 sobem. Vamos fazendo aqui, levou, subiu, tirou um telhado. No meio da palavra de Jesus, pararam. Amarraram ele numa corda, desceram, porque nada poderia impedir eles de levar o amigo a conhecer Jesus. Ei, nada pode te parar de levar você levar seus amigos a conhecerem Jesus. Ei, nada pode te parar de você levar os seus amigos a conhecerem a Jesus, o único e Senhor e Salvador, aquele que pode transformar e transforma vidas, histórias e realidades. Esse é o nosso chamado. Você é light, eu sou light, nós somos light, nós somos luz. Você é luz, você é um discípulo. Portanto, seja o bom pescador de homens como Pedro. Amém? E para concluir, em todos os momentos de nossas vidas, Jesus quer estar presente. E assim, Ele quer estar presente em nossas vidas. E quando Ele está presente em nossas vidas, os que estão à nossa volta vão perguntar: quem é esse? Quando Jesus está presente na sua vida, quando você conhece Jesus, as pessoas à sua volta vão perguntar: quem é esse? Você era de um jeito, você tinha uma vida dupla, eu via que você, uma hora bem, uma hora mal, você oscilava demais. Mas eu estou vendo que você está sendo transformado. Aí você vai poder falar: é porque eu tenho Jesus, o discipulador. Eu tenho um mestre que é Jesus. Mas outras pessoas vão parar e vão perguntar: olha, você era cheio de rótulos, você é uma pessoa pesada, amargurada, cheia de feridas. Quem é esse que tirou os rótulos, as feridas, te fez uma pessoa leve, uma pessoa transformada? É Jesus, o meu restaurador. Talvez as pessoas vão perguntar: olha, você tinha uma vida, não dizia nada com Jesus. O que aconteceu? Cadê aquele cara, cadê aquela moça que era de uma vida totalmente contrária a Jesus, que nem sabia o que era Jesus, quem era uma vida com Jesus? Cadê?
Essa pessoa, ela foi. Porque agora eu sou um novo homem, uma nova mulher. Porque eu encontrei Jesus, o Senhor e Salvador da minha vida. Olha, e quando alguém perguntar, quem é esse? O que está acontecendo com você? Você vai virar para essa pessoa e falar assim: é Jesus. Vem, e vem conhecer Ele comigo. Vamos ficar de pé.